aceitar a nossa entrevista. Boa noite, minha querida, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer muito grande participar desse programa com vocês. Que bom. Então, presidente, primeiro a gente conversa sobre esse projeto, esse assunto que está mais aí sendo falado, né, ultimamente, que é o projeto em relação ao auxílio transporte e tudo ali envolvendo os contratos, né, entre a PBH e a BH Trans. O prefeito Alexandre Calil enviou nessa semana, né, o projeto para aprovação dos vereadores a respeito da redução da tarifa com o custeio da gratuidade, né, para as empresas de ônibus. A Câmara já analisou, a senhora já analisou esse projeto? Qual que é o andamento disso até o momento? Bem, eu quero primeiro fazer uma retrospectiva, né? No dia 21 de dezembro do ano passado, o Calil noticiou que apresentaria um projeto ainda naquele mês para ser avaliado pela Câmara Municipal. Nós retomamos as atividades em fevereiro. Cobrei logo nos primeiros dias, porque essa discussão é uma discussão que toda a cidade se envolve e pressiona muito a Câmara em torno dela. E pedi, inclusive, ao prefeito que fosse até a Câmara para discutir esse projeto com os vereadores, para a gente evitar emendas e toda a demora que pode causar essa falta de diálogo. Ele não se dispôs a comparecer para poder fazer essa discussão. Me falou que só encaminharia esse projeto após uma audiência que teria no TJ, junto com o CETRA. Pedi a minha participação, a participação da Câmara Municipal nessa audiência e fomos autorizados a participar dessa primeira audiência. Solicitamos ao juiz Wallner a reabertura do comitê de repactuação, que era um comitê que o prefeito fechou sem justificativa, que tinha vereadores, representantes da CETRA, da BH Trans, da Prefeitura, do Ministério Público, de diversos setores, para poder discutir esse contrato, que é um contrato que a CPI da BH Trans já comprovou que tem muitas falhas e muitos problemas. E foi remarcada uma reunião para uma audiência para essa segunda-feira, que o prefeito e a CETRA desmarcou, pedindo para que mudasse para abril, e o prefeito encaminhou o projeto essa semana para a Câmara Municipal. Bem, chegando na Câmara Municipal, ele vai para a diretoria de legislativo, onde faz o estudo a respeito da materialidade dele, em quais comissões que ele vai passar, em quais comissões ele deve ser discutido e onde ele ganha número. Ele ainda está nessa fase. Entendi. Depois disso, ele passa pelas comissões, tem relatório em cada comissão, geralmente são no mínimo 3 comissões. A primeira é a CLJ, que vai falar se ele é constitucional e legal, para depois passar para as outras temáticas, para depois ir para votação em primeiro turno. Se não tiver emenda, existe uma agilidade para votar em segundo turno. Tendo emenda, ele volta para as comissões para posteriormente voltar para votar em segundo turno. Eu já te adianto que vai ser uma discussão bem complexa. Sim. Até porque eu dei uma lida no projeto. O projeto não fala sobre os descontos dos 20 centavos. Ele fala sobre a autorização, a concessão de contribuição pública para a modicidade tarifária no transporte público, coletivo e convencional de passageiros por ônibus de Belo Horizonte. Fala sobre o envio de 156 milhões anuais, podemos chegar até 156 milhões anuais para os empresários, para as empresas de ônibus, não tendo garantia nenhuma de melhoria, não cobrando nenhuma outra contrapartida dessas empresas da atual situação em que está o nosso transporte público. Entendi. E tem um outro PL que foi, na verdade, considerado inconstitucional na CLJ, que é o projeto do auxílio transporte, mas que tem um recurso aí rodando na Câmara para que seja derrubado esse parecer, né? Ele vai ser lido em plenário? Qual que é a expectativa em relação a esse recurso? As discussões do que vai para o plenário, a gente faz em conjunto com a mesa e o Colégio de Líderes, todo primeiro dia útil do mês.
é onde é feita a agenda de todos os plenários. Então, no primeiro dia útil do mês, nós definimos tudo aquilo que vai ser votado ao longo do mês. Então depende muito do que for debatido e discutido. Tem que ter a maioria dos líderes de acordo para que aquilo entre em pauta. Então, essa decisão, né, essa previsão de quando que ele pode ser, se ele pode ser e quando que pode ser, só vai ser feita no dia 1º de março. O primeiro dia útil, dia 3 de março. É dia 3 de março. Carnaval, tá certo, isso. É verdade. Presidente, sobre... a gente tem na prefeitura também, entre a prefeitura e a Câmara, uma relação que vem se deteriorando, assim, nos últimos meses, talvez em 2021 como um todo. E a gente conversou com o líder de governo, o vereador Léo Burguês, na segunda-feira, e ele disse que que o que aconteceu para desandar, né, digamos assim, essa relação, para que essa relação ficasse mais tensa, é a questão da possibilidade de candidatura do prefeito Alexandre Calil ao governo de Minas. A senhora vê também dessa forma? Qual que é a sua avaliação para esse ponto de virada, digamos assim, ou para essa gota d'água? Não sei, como que a senhora chamaria essa mudança na relação Câmara e Prefeitura? Bem, o vereador líder de governo, ele tem consciência de que não é isso, até porque ele sabe o quanto a base dele diminuiu, né? Na verdade, essa mudança de legislação, o mandato anterior, o prefeito tinha 35 vereadores na base. Sim. E nessa legislação, esse número reduziu bastante. E não existe perseguição com relação ao prefeito ou até mesmo qualquer preocupação com ele ser candidato ou não. Ele tem que cumprir as obrigações dele dentro da prefeitura enquanto ele estiver ocupando o cargo. E assim, a Câmara vem cumprindo o seu papel de fiscalizador, que talvez incomoda, porque quem fiscaliza é aquele que cobra, que exige informação, que questiona. E a Câmara nesse mandato, ela vem sendo mais fiscalizadora, utilizando CPIs para investigar. Às vezes as pessoas entendem a CPI como um ataque. A CPI é um instrumento do legislativo para acompanhar e cumprir o seu papel de fiscalizador com relação ao executivo. E a Câmara Municipal vem cumprindo essa função. Temos vereadores que são bem contundentes, firmes diante daquilo que querem, e a prefeitura entendeu ou vai entender que vereador não é funcionário da prefeitura. Vereador é líder eleito, escolhido pelo povo para cuidar da cidade, tem que cumprir o seu papel. E isso não é perseguição, e isso é cumprir a sua função para aquilo que foi escolhido. Mas a Câmara, em momento algum, se furtou de dialogar. As principais e mais importantes projetos que foram encaminhados pela Prefeitura foram todos aprovados. Colaboramos em tudo que a Câmara pôde colaborar, inclusive no projeto que foi encaminhado do Auxílio BH, em que o prefeito não queria que fosse discutido, queria que só votasse. Ele fez esse pedido aos vereadores, tirando da Câmara a sua real função, que é a discussão. Mesmo assim, discutimos, chamamos os secretários, André Reis, Maíra Colares, e conseguimos melhorar assim, o projeto de forma que a Câmara abriu mão de mais de 60 milhões para poder melhorar o atendimento de quem realmente mais precisa. Então, a Câmara está sempre aberta para o diálogo, independente de quem for o prefeito. Se o Alexandre Calil continuar como prefeito, a Câmara está aberta ao diálogo. Porém, não vamos aceitar um prefeito que adjetive os vereadores de boçais, de idiotas. Queremos respeito antes de qualquer coisa. Presidente, existe tá rodando aí na Câmara, são 2 requerimentos para abertura de duas novas CPIs, né? Para investigações da Prefeitura. Já chegaram até a senhora? Qual que é a sua avaliação em relação a eles? Elas não chegaram até a mim ainda. A CPI, para ela ser aberta, ela tem que ter 14 assinaturas e tem que ter, tem algumas exigências jurídicas que tem que se cumprir. Mas a partir do momento que cumpriu essas exigências e que tem as 14 assinaturas, tem um rito que tem que ser cumprido. Eu abro
um prazo para que os líderes indiquem quem eles querem que sejam membros dessa comissão e a gente nomeia os membros da comissão para abrir essa investigação. Mas, assim, como eu te falei, a CPI é só um dos instrumentos que a Câmara tem de cumprir o seu papel de fiscalizador. Então, esses requerimentos específicos, que são uma CPI para apurar a limpeza da Lagoa da Pampulha e a outra para apurar irregularidades na Secretaria de Políticas Urbanas, esses requerimentos ainda estão sendo analisados pelos vereadores e colhendo assinaturas e depois que eles vão para a senhora, é isso? Justamente. Assim, na verdade, pode até já ter as 14 assinaturas, que acredito que já tenha, mas ainda não foi protocolado. Eu não recebi oficialmente ainda esses documentos. Entendi. Presidente, agora falando um pouco sobre a possível saída, né, do prefeito Alexandre Calil, a senhora já disse várias vezes, o vereador Gabriel também já disse várias vezes que o vice-prefeito Fuad Noman, ele tem mais abertura com a Câmara para conversar. Vocês esperam que o clima fique mais tranquilo se o prefeito Alexandre Calil sair para concorrer ao governo do estado? Qual que é a expectativa da Câmara em relação a essa troca de gestão na prefeitura? Eu acho impossível ser pior. Eu não converso com o prefeito há mais de 8 meses. É impossível um prefeito que não conversa com o presidente da Câmara. E o Fuad, até onde tivemos contato, ele é uma pessoa de muito respeito, que consegue ouvir, senta, conversa, consegue entender o outro lado. E é isso, política é isso, democracia é isso, é diálogo. Os dois falando, os dois se posicionando, quando tem que ceder, dar um passo atrás, isso é democracia. Quando é imposição, já não é mais democracia. Acredito muito, tanto Fuad Noman quanto o secretário de governo, Valadão, que é uma pessoa que tem amplo diálogo com a Câmara, facilitará essa construção. E o que a Câmara quer, na verdade, é um bom relacionamento com o Fuad. Nós vamos continuar fiscalizando, trabalhando para a população de Belo Horizonte, para ter mais qualidade na prestação dos serviços públicos, mas é muito importante esse diálogo, essa abertura da Câmara com a Prefeitura. E o que vai ficar para o Fuad resolver, caso ele assuma a prefeitura mesmo? O que tem de pendências na Câmara que a senhora acha que o prefeito Alexandre Calil não vai deixar sem resolver e que o Fuad é que vai ter que assumir? Bem, a Câmara... olhando assim a cidade, na verdade, Belo Horizonte tem um caos. Eu acho que o enfraquecimento das regionais foi um grande desastre. Sem a força das regionais, todo o serviço de manutenção não está atendendo da forma que atendia, tapa-buracos, capina, cuidado com parques, praças, foi retirada essa força da regional e com isso o serviço não está atendendo da forma que era. A Câmara Municipal quer discutir o trabalho desenvolvido pela Urbel, Prodabel, Belotur, discutir se realmente... esses setores da prefeitura estão entregando aquilo que a sociedade espera e realmente precisa. Moradores em situação de rua, eu acho que ninguém precisa nem falar, porque basta sair na cidade que você consegue enxergar que não estamos tendo uma política pública que atenda essa população. Então, são muitos assuntos para serem discutidos e transporte público, qualidade no transporte público. Esse é o assunto mais emergente. As pessoas não falam comigo que o que importa nesse momento não é um desconto de 20 centavos, mas um ônibus que passe dentro do horário, um ônibus que não ande tão cheio, que não estrague tanto, que tenha ar-condicionado, qualidade mesmo no atendimento, respeito com os usuários. Então, são muitas pautas para serem discutidas, a cidade está fervilhando de problemas e nós estamos aguardando ansiosamente a chegada de Fuad para que a gente colabore na construção de uma nova Belo Horizonte, porque é o que o Belo Horizontino merece. E, presidente, quais são os projetos prioritários da Câmara para este ano? Assim, falando um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né, vereadores e tudo. Quais que são as pautas que estão mais, além do transporte público, como a senhora citou, que estão mais aí urgentes dentro da Câmara? Bem, nós queremos rediscutir projetos de modernização de código de posturas,
do Código de Edificações e da revisão do Plano Municipal de Educação. Eu acho que, além desses setores que nós queremos discutir, que é Urbel, Prodabel e Belotur, nós queremos discutir essas pautas, rediscutir essas pautas na cidade. Não, entendi. Presidente, muito obrigada por conversar com a gente. Nós conversamos aqui com a vereadora, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nely Aquino. Presidente, mais uma vez, obrigada pela sua disposição. Boa noite, e o Estúdio Aberto está sempre aberto para a senhora quando quiser. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite a todos. Estou à disposição e a Câmara Municipal está de portas abertas para a população. Quero fazer um convite, eu sei que estamos em pandemia, mas assim que puder, que o cidadão belo-horizontino conheça a Câmara Municipal e saiba quais são as obrigações e responsabilidades dos parlamentares. Tendo assim, ele vai ter mais facilidade de cobrar. Muito obrigada, querida. É isso, convite feito.